Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor. A luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ora comigo, ora conosco, ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vem de viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria para vivermos só para vós. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Sucedeu que, estando Jesus a algures a orar, disse-lhe, quando acabou, um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou os seus discípulos. Disse-lhes ele: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende. E não nos sujeiteis à tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caro irmão e cara irmã, na Sagrada Escritura podemos dizer que é um momento importante nesta caminhada que Jesus realiza com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Jesus está a caminho de Jerusalém. Estamos no Evangelho de São Lucas. É um caminho comum, dizia o saudoso Papa Bento XVI, é um caminho geográfico e espiritual. E dentro desta fisionomia geográfica e espiritual, os discípulos vão aprendendo, através dos gestos, das palavras e das atitudes de Jesus, aquilo que deve ser o caminho que conduzirá os apóstolos, os discípulos, a intimidade e na profundidade com uma relação verdadeira com o Deus da vida. E os discípulos veem constantemente Jesus numa atitude orante. Jesus não tem momentos de oração, Jesus é orante quando cuida, é orante quando conversa, é orante quando se relaciona com as pessoas. E, portanto, percebemos que a oração não é um momento da vida de Jesus, mas a oração é a própria vida de Jesus. Então, a frase que muitas vezes ouvimos não é um clichê, fazer da própria vida uma oração e da oração a própria vida. É um imperativo, ou seja, é algo que nós devemos construir. Ou seja, somos convidados, somos impelidos por Jesus a vivermos desta maneira, ou seja, a fazer da nossa vida uma oração. E a vida orante é uma vida de relação com o Pai, é uma vida de relação com Deus, em que em tudo o que faço, sinto e penso, realizo, tudo estará marcado pela presença do Pai, pela glória de Deus. E a glória de Deus é a presença do próprio Deus. E, portanto, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus não ensinou apenas com palavras. Aliás, quando Santiago
vai dizer que a fé sem obras é morta. É exatamente nesse sentido, porque os discípulos aprenderam não apenas com palavras e não apenas com obras. Foi na sincronização, na unidade entre estas duas realidades que Jesus foi formando a consciência, a mente, o coração dos seus discípulos. E nós devemos continuar exatamente nesta mesma postura, nesta mesma realidade ensinada pelo Cristo. Hoje, Jesus é confrontado pelos discípulos. É confrontado de maneira linda. Senhor, ensina-nos a orar. Assim como João ensinou os seus discípulos a orar, ensina-nos também a orar. Mas este pedido, esta petição, se quisermos, é consequência de uma constatação. O que é uma constatação? Os discípulos percebem que Jesus está sempre em oração, admiram e estão fascinados com esta maneira de viver e, portanto, sabendo que aquilo faz bem a Jesus, eles também querem para si. Então, querido irmão e querida irmã, por que é que nós não oramos mais? Por que é que nós não nos voltamos mais para o Deus da vida? Por que é que não falamos mais com o Senhor? Por que é que não passamos mais tempo numa verdadeira intimidade com o Senhor? Meu irmão e minha irmã, os discípulos perceberam que a oração é o doce respiro da alma. Os discípulos perceberam que a oração é o oxigênio da alma. Os discípulos perceberam que a oração é o nutriente para podermos subsistir, existir. E, portanto, caro irmão e cara irmã, é algo que também nós devemos hoje perceber. E o texto, como disse, começa com este confronto. Jesus é confrontado. Porque é que não nos ensina a rezar? Ensina-nos a rezar. E como eu quero pedir hoje também por mim, por ti e por todos nós, pedir ao Senhor que nos ensine a orar de verdade. Que a nossa oração não seja egocêntrica, que a nossa oração não seja descabida, que a nossa oração seja consequência da nossa vivência. Que a nossa oração seja a nossa vivência. Então é isso que nós queremos hoje pedir ao Senhor. E Jesus diz-lhe então, quando orar, dizei ao Pai. Ao Pai, temos um Pai. E como é bom percebermos que nós somos filhos do mesmo Pai. No mundo vincado ainda hoje, no mundo que vivemos, digo, nos dias de hoje, mas sempre foi assim, ainda marcado pela indiferença, marcado pela xenofobia, pelo racismo, marcado pela discriminação. Jesus faz-nos recordar, nós somos filhos do mesmo Pai. Isso é bonito quando a humanidade perceber realmente que a beleza de sermos humanos é de comungarmos juntos esta verdade, caminharmos juntos, então será tudo bem diferente. E Jesus ensina, temos um Pai, que é o Criador. O Pai é o Criador e a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Né? Esteja isso bem claro. Santificado seja o vosso nome. Ou seja, nós queremos... não somos nós que reconhecemos a santidade de Deus. Nem nós santificamos o nome de Deus. Ou seja, Deus é santo por si. O que é que significa santificado seja o vosso nome? Senhor, que a vossa santidade transpareça na nossa vida. Que a santidade de Deus possa transparecer em nossa vida. Quando eu digo, Senhor, santificado seja o vosso nome. Deus, eu não santifico o Senhor. Né? Ou seja, eu apenas faço com que a santidade de Deus transpareça na minha própria vida. Ou seja, que eu seja o reflexo da santidade de Deus, que eu me deixe santificar por Deus. O sentido é este, que eu me deixe santificar pelo Senhor. E este é o verdadeiro sentido. Meu irmão e minha irmã, não vamos continuar a reflexão, mas quero ficar neste ponto. Aprendamos nós a sermos santos como Deus é santo. A santidade não é uma palavra de moda, mas nós fomos criados por Deus para sermos santos. Diz o livro do Êxodo, capítulo
22, versículo 30, se a memória não me engana. Sejam santos para mim. E é esta santidade que nós devemos buscar. E a santidade, outra coisa não é senão este desejo e determinação de conformarmos, ou seja, de construirmos a nossa vida iluminados por Deus, na terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo, para seguirmos e cumprirmos fielmente os mandamentos de Jesus. Se nos perdermos em algum momento, se estivermos desorientados em alguma situação, peçamos ao Senhor perdão. Peçamos perdão com sinceridade e retomemos o nosso caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.